Glória a Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Aproveite que você está em pé, pegue a sua Bíblia, por gentileza. É bem fácil de achar o texto, bem conhecido. As irmãs já cantaram aqui. Salmos 91, por gentileza. Aleluia. Salmos de número 91. Eu espero vocês acharem, para que nós leiamos em uma só comunhão. Bem, Salmo de número 91. Glória a Jesus. Eu vou estar fazendo a leitura na tradução que eu tenho em mãos. Eu também usarei a tradução que comumente a igreja usa, Almeida Ferreira e corrigida. Na tradução que eu carrego em mãos, assim diz o texto: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Provavelmente na sua tradução está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não feche a sua Bíblia da forma que ela está. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridas irmãs, Igreja do Senhor, o meu coração está deveras radiante, porque apesar de ser muito jovem, o Senhor me proporcionou esta madrugada estar adorando e cooperando com vocês aqui no Ministério da Palavra. Quero dar glórias ao Deus Trino, que é a nossa luz. Quero render glórias também pela vida do nosso presidente, pastor e reverendo Leonardo Soares, como também a sua muito digna esposa, a nossa irmã doutora Ana Paula. Que o Senhor continue dando graça ao nosso presidente, como também ao pastor Fábio Pinheiro, a sua esposa, a irmã Nete. Quero louvar a Deus pela vida desses homens de Deus. Quero também louvar ao Senhor pela vida do pastor Brendão Alves e a sua muito digna esposa, a irmã Maísa. Que Deus continue também abençoando esse casal. De forma também especial, eu quero honrar o meu pastor, o pastor Edson de Jesus e a missionária Lene, que está ali. Muito obrigado. Deus abençoe a vida dos senhores que acreditaram em mim e na chamada de Deus em minha vida, como também ao meu pai. Eu achava muito forçado chamar pastor de pai, até que eu ganhei o presbítero Rafael Porto, sua muito digna esposa que está ali, a irmã Nazaré, a sua filha Rubi. Muito obrigado pelo apoio, por estar aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, só uma coisa, eu preciso honrar só algumas pessoas que veio comigo e a gente parte para a palavra. Amém, igreja? Queridos, eu quero honrar a vida do Emanuel, que está ali no teclado, meu amigo, meu irmão. A vida do Samuel, pregador da palavra, meu amigo, meu irmão, te amo. E eu quero honrar, queridos, a vida da minha esposa, a irmã Isabelle Neves. Aleluia. Essa mulher de Deus, eu achei a tampa, irmão. Glória a Deus, essa trombeta de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dela. Ela está ali quietinha. A nossa irmã Isabelle está sofrendo de alguns problemas de saúde, mas quando Jesus toma ela, já ela marcha, roda, profetiza, sapateia, e o nome do Senhor é glorificado. Louvando a Deus pela vida de todos esses vasos, esses valores de Deus, eu quero louvar a Deus por todos os pastores que estão aqui, a minha retaguarda, todos os cantores, cantoras e os irmãos que ainda vão dar lugar aqui na presença de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Digam glória a Deus. Olhe para mim, por favor, e redobre a sua atenção. O livro dos Salmos ocupa um lugar muito importante na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sua excelência espiritual o coloca entre os livros mais lidos entre judeus, cristãos, como também por pessoas que não professam a fé judaica cristã. Este livro poético, composto por vários autores, contém 150 salmos, sendo 73 destes tendo Davi como autor ou fonte de inspiração. 12 destes salmos foram escritos por Asaf. Os filhos de Corá compuseram 11. Salomão foi autor de 2. Moisés e Etã também escreveram. Cada um escrevera um salmo. Cerca de 50 salmos na Bíblia
não possuem autores definidos. Vale a pena dizer que originalmente a Bíblia não fora escrita na língua portuguesa, quem dera. Todavia, o Antigo Testamento precisamente fora escrito na língua hebraica. Já o Novo Testamento fora escrito na língua grega. Sendo assim, o termo hebraico para salmos é terrilim, que significa louvores. Todavia, apesar de salmos nos trazer uma ideia direta de louvores, além de hinos, os salmos também possuem orações, lamentações, ações de graças, salmos reais, salmos de confiança, salmos de sabedoria e salmos imprecatórios. Martinho Lutero disse com muita intrepidez que o livro dos salmos trata-se de uma pequena Bíblia. É interessante notar que também nos salmos, nas poesias inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, nós encontramos 6 tipos diferentes de paralelismos. Não perca isso aqui por nada, não perca essa semente. Primeiro, o paralelismo sinonímico. Segundo, o paralelismo sintético. Terceiro, o paralelismo antitético. Quarto, o paralelismo climático. Quinto, o paralelismo analítico. E sexto, o paralelismo simbólico. A verdade é que o primeiro verso do Salmo 91 trata-se de um paralelismo sintético. O paralelismo sintético acontece quando a segunda linha ou segunda frase de um versículo completa a primeira linha ou a primeira frase do versículo. Não é uma repetição, é uma continuação que aumenta o sentido, aumenta a ideia e conclui fechando a ideia. No Salmo de número 91, o paralelismo sintético funciona como ação e recompensa. Cá para nós, a gente canta muito esse hino, principalmente as irmãs. Então preste atenção. No Salmo 91, o paralelismo sintético funciona como ação e recompensa. Vejamos, aquele que habita. Habitar é a ação. Descansará debaixo da sombra do Onipotente. Para descansar debaixo da sombra do Onipotente é a recompensa para todos aqueles que uma vez decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu acho interessante, porque o verbo habitar vem do hebraico yashab, que significa permanecer. Guarde isso até o final da mensagem. Permanecer, morar, fazer morada, habitar. Quando eu falo de morada, de permanência, de habitação, eu só consigo me lembrar de casa. E quando eu falo de uma casa, eu me recordo que uma casa, ela nos proporciona descanso. Uma casa nos proporciona privacidade, segurança, cobertura, lazer. Uma casa também nos proporciona estrutura para colocarmos o nosso fogão, para prepararmos o nosso alimento. Uma geladeira para conservarmos o mesmo. Uma casa também tem regras, ou toda casa deve ter regras. Eu não sei na sua, mas na de Jesus tem. Aleluia. Ainda quando eu falo de habitação, de casa e de morada, eu me recordo que o apóstolo Paulo, certa feita, estava nos ensinando que nossos corpos são templos do Espírito Santo. E ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19, e eu acho esse texto lindo, porque ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E eu gosto da palavra que ele usa. E não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós. Eu posso lhe dizer uma verdade. A verdade é que existem pessoas que são usadas por Deus, professam o seu nome e no mesmo realizam muitos milagres, todavia não são habitadas por Ele. Não porque Deus quer fazer de tais pessoas de descartáveis, e sim porque tais pessoas, me entenda por favor, escolheram, decidiram não habitar em Cristo, não serem habitadas por Ele. E eu extraí essa lição poderosíssima
do texto que tomamos por base para nosso ano, o ano de frutificar. Vide o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5. Vamos trabalhar o texto? Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os ramos. Agora olha o que Jesus usa: todo aquele que permanece em mim e eu nele, este dá bom fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vem comigo ligado. A expressão usada por Jesus, em mim e eu nele, evidencia a reciprocidade do nosso Salvador Jesus Cristo a seus discípulos. Sabe, quer ouvir uma verdade de Deus? A verdade é que Deus não invade o coração de quem decidiu não abri-lo. Eu vou de novo. Deus não invade o coração de quem decidiu não abri-lo. Perceba a ordem do texto: aquele que permanece em mim, e depois, e eu nele. Pois bem, Jesus não habita onde é rejeitado. Repito, Jesus não habita onde é rejeitado. A consequência da nossa permanência nele, o resultado da nossa decisão, do ato de se render à vontade dele todos os dias, é ser a sua habitação, é ser a sua morada. Outro sim, tem gente que não habita, que decidiu não permanecer, porque sabe que em Jesus tem regras, que em Jesus não é bagunçado, que em Jesus é organizado. Isso aqui não estava nem no roteiro, mas eu vou pregar. Deus não trabalha com bagunça, Deus não trabalha com desorganização. Deus, ele é organizado. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço missionária Maísa, e inclusive gente da minha família que disse assim: eu até queria ser crente, eu até acho maneiro, eu até acho legal, só que o problema é que eu vou ter que trocar o domingo de festa, de farra, de paredão, de forró, para o domingo do culto da família. Não vale a pena. Eu já vi gente da minha família não querer habitar em Cristo por causa das regras, por causa das diretrizes, por causa das leis, para não ser diferente. Eu vi uma gente muito próxima, uma pessoa muito próxima a mim dizer: rapaz, eu até queria ser crente. Elogiou nossa roupa, nosso jeito de falar, de se comportar. Eu acho lindo, eu acho legal, eu acho interessante. Mas aqui para nós, eu vou ser crente? Eu lembrei, foi assim que me disseram. Eu lembrei que eu vou ter que largar minha cerveja. Minha cervejinha eu não largo por nada. Para trocar por suco de uva, não compensa, não vale a pena. E tem aqueles que querem habitar, eu não sei quem é pior, irmão, mas querem habitar de qualquer jeito. Eu até habito, mas com algumas condições. Eu até permaneço, mas eu sou dono do meu próprio corpo. Eu sou dona do meu próprio corpo. Eu até quero continuar, eu até quero permanecer, mas vou permanecer mentindo, enganando para vender, com a esposa que não é minha, com o esposo que não é meu. Só que a gente precisa entender com urgência que quem impõe as regras não somos nós. Quem impõe as regras é o dono da morada. E o dono da morada, que é Jesus, ele disse a primeira regra, pastor Brendo, para aqueles que querem segui-lo. Mateus capítulo 16, versículo 24. Olha o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tenha paciência comigo. Negue-se a si mesmo e siga-me. A verdade é que quem não habita, quem não mora, quem não permanece, é turista. E uma das características mais marcantes de um turista, missionária Ariane, minha mãe que está assistindo, é que o turista, ele só vai a passeio. O turista, ele vai em vez em quando. O turista, ele vai, tira foto, posta e vai embora, sem compromisso. O turista, ele só quer o benefício do lugar. O turista, ele só vai quando o lugar ali é favorável. E agora vem comigo. Uma das maiores provas que existem turistas
e pessoas que são usadas por Deus, não porque Deus quer fazê-las de descartáveis, mas uma decisão delas, e por eles não habitadas, está em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Que pregação poderosa de Jesus. Olha o que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, Lara, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, quem está no céu. Agora olhe para mim, por gentileza, olhe para mim. Quem chama Senhor está dizendo: sou seu servo, te respeito. Só que no reino, fazer é muito melhor que só falar. Não, você não está comigo. Fazer é muito melhor do que apenas falar. Jesus revela um critério muito poderoso. Ele revela o critério para quem quer entrar no reino dos céus. O critério para quem quer entrar nos céus. E ele fala que o critério não é apenas chamá-lo de Senhor, é se comportar como servo. Não. Oh, aleluia. O critério não é apenas falar, chamar, é se comportar, é fazer a vontade do Pai que está no céu. Porque tem gente que até chama Deus de Senhor, mas não se comporta como servo. E o critério para entrar lá não é só chamar Deus de Senhor, não é se auto-intitular mulher de Deus, homem de Deus, servo de Deus e serva de Deus. É ser reconhecido por Ele como alguém que é morada dEle. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Detalhe: a expressão de Jesus, eu não te conheço. Jesus não está anulando o seu conhecimento intelectual, tampouco a sua onisciência. A verdade é que a ideia de conhecer no texto é de um conhecimento relacional, é de um conhecimento cotidiano, é de um conhecimento íntimo. Então quando Jesus diz assim, ó, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, Ele está dizendo, afastai-vos de mim, porque eu nunca tive um relacionamento íntimo com você. Afastai-vos de mim, porque eu nunca tive um cotidiano com você. Afastai-vos de mim, porque eu nunca tive uma vida relacional com você. A verdade é que tem gente que não quer relacionamento, mas quer o resultado dele. Eu vou repetir, irmão Diego, por que você repete as coisas? Porque o exercício de repetição, ele é didático e memorativo. Quanto mais você repete, mais você guarda na alma, na mente, no psique. Então lá vai a palavra. A verdade é que tem gente que não quer relacionamento com Deus, mas quer o resultado dele. E agora pega a pérola. No João capítulo 15, tem gente que quer o resultado dele em mim, de Jesus em mim, mas não quer o compromisso de permanecer nele. E eu gosto, porque o apóstolo Paulo corrobora com a ideia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Aqui eu aprendo a lição muito poderosa. E qual é a lição, irmão Diego? É que da mesma forma que não existe fruto sem permanência, não existe crescimento sem trabalho. Se perece como nure a terra, não existe crescimento sem plantar e sem regar. A verdade é que as coisas se modernizaram, só que o problema não está na modernização, o problema está na inovação. O problema não está na modernização, o problema está na inovação. Já percebeu? Tem gente que fica reclamando que a igreja não é mais como a igreja primitiva, mas não faz o mínimo, não ora, não jejua, não consagra e não tem compromisso. Já percebeu que muita gente, quando não vê o crescimento, quando não vê o fruto, quer mudar o método, quer evitar o trabalho, quer evitar plantar, quer evitar regar, quer evitar permanecer. Aí quando vê que o negócio não está crescendo, aí começa a incluir o que Jesus não mandou incluir. Aí coloca nome gospel naquilo que não é de Jesus, porque hoje até pecado é gospel, é funk gospel, é balada gospel, é paredão gospel. Mas eu vim pregar que Deus nunca exigiu inovação de sua igreja, Ele exigiu permanência. Terra
Choremaia. Ele exigiu permanência. Minha voz está debilitada, mas eu vou pregar. Atos capítulo 2, versículo 42. Qual era o segredo da igreja primitiva, irmão Diego? E perseveravam e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Levante as duas mãos, levante. É a primeira vez que eu te peço isso. Eu vim pregar para alguém dizer: o método ainda é o mesmo. Joelho no chão, boca no pó, permanência na palavra e altar reconstruído. Gente que só quer resultado, só quer recompensa. Essa hora na vigília tá sem compromisso, tá batendo papo, não deu glória ainda, não deu aleluia, não falou língua, tá reclamando, tá murmurando. Mas quem entendeu que não existe fruto sem permanência e crescimento sem trabalho, já regou lá no matutino. Ai, Jeová, já regou 5 da manhã, já regou no Iadetins, já regou no trabalho dando glória, ligado com Deus, já regou no Iade Jovem, já regou no departamento de varões, chegou na vigília e agora está regando. Regando na onde? No compromisso, regando no joelho, regando no glória, regando na consagração, regando no jejum, regando na língua estranha, regando no aleluia, regando na graça, regando na palavra, regando na permanência, regando na marcha, regando na marcha, regando na... Eu vou convidar as guerreiras de Deus nessa hora para regar no glória a Deus, para regar no aleluia. Vem, rega no glória, vem, rega no glória, vem, rega no glória. Levante as duas mãos e sustente lá em cima. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu tenho uma palavra para quem decidiu habitar e para todos aqueles que não decidiram ficarem com desejo. João capítulo 14, Jesus disse no versículo 1 ao 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai e há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez, vale um glória, e vos levarei para mim mesmo. Só quem acredita no arrebatamento da igreja? E vos levarei para mim mesmo, para que aonde esteja eu, estejais vós também. Quem não permanece em Cristo aqui na terra não pode habitar nas moradas que o Pai preparou no céu. Eu gosto porque Ageu profetizou no capítulo 2 e versículo 9, dizendo: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Essa profecia se cumpriu pessoalmente e espiritualmente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2 de João, versículo 19 e 21, Jesus disse: destruirei este templo. É para quem está ligado, irmão, é para vaso de vigília. Destruirei este templo e reconstruirei em 3 dias. Todo mundo ficou doido, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E ele revela no verso 21 que ele estava falando do próprio corpo. E é aí que meu coração arde. Por que, irmão Diego? Porque habitamos, permanecemos aqui em Cristo na terra, com aflições, com luta, com deserto, com ferida, com renúncia, com prova, com humilhação, com
o desprezo. Mas Paulo deu uma garantia para quem permanecer até o fim. Ele deu um grito, e o grito é do Romanos capítulo 8, versículo 28. Paulo disse: é que para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não pode se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Meu Deus do céu, me ajuda na comunhão, irmão, me ajuda na comunhão. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 22 e 23. Olha o que João disse, descrevendo a nossa morada. É para quem está ligado: contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. 23. A cidade também não necessita de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. Meu Deus, eu estou em guerra aqui. Levante as tuas mãos, levante para receber a palavra. Levante, enquanto a aflição está gritando em nossa alma, dizendo: para, recua, retrocede, desiste. A glória que nos espera está gritando: permanece, continua. Eteremácia, como no Riagai. Esse não é o seu fim. O Zimbro Elias não é o teu fim. Micaías, a prisão não é o teu fim. Jeremias, a cisterna não é o teu fim. Lomi, não é o teu fim. Alec, não é o teu fim. Cantora, não é o teu fim. Pastor Breno, não é o teu fim. Eduardo Gomes, come pão, bebe água. Come pão, bebe água. A caminhada é longa. Shatar, Torremasse, canto de Nossoremagai. Jezabel matou um monte de profeta, e Elias está pensando: agora é o meu fim. Mas desceu um anjo e disse: Elias, o teu problema não é com a morte, o teu problema é fome. Come pão, bebe água. Come pão, bebe água. Come pão, bebe água. Continua. Eu posso descer, pastor? Eu posso descer. Xatá, Ticalava Súria, Depromarachai. Continua. Se não é de guerra, veio no lugar errado. Se não é de Bíblia, não é de mistério, veio no lugar errado. Estava nem no roteiro, mas eu vou pregar. Eu me recordo, minha mãe está ouvindo essa live lá em Salvador, Bahia, minha terra natal. Todo sábado tinha vigília. Cresci em vigília. Todo sábado tinha vigília. E eu vi os irmãos no mistério, na Deus e Amor. Aquelas irmãzinhas, era 2 horas de oração de joelho. Foi lá que eu aprendi a orar. E aí o pastor começava a cantar um hino depois da oração, e os vasos eram envolvidos em uma glória. Jesus curava. Eu vi muito milagre, irmão, ainda criança. Eu dizia: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. 3 anos dando glória, saia das vigílias rouco, e Jesus me batizava. E o pastor: continue. Quando cheguei em Sergipe, com 9 anos de idade, Jesus me batizou lá em Rosário do Catete, na vigília da Deus de Amor. E esse dia disseram assim para mim: olha, se você permanecer assim,
o negócio vai fechar para você. Só que não entenderam que o segredo não está em parar. Timóteo, permanece no que você aprendeu. E eu aprendi que quem vem para a vigília não vem sem regador, vem com regador. Cheio de quê? De murmuração não. Para reclamar, para olhar quem remachou, para olhar quem já deu glória, para quem vai... Não, vem com regador cheio de glória. Cada um dá o que tem. Se não tem nada, fica calado. Mas se tem, entrega, 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 entrega. Ah, irmão, aqui tem vaso de guerra aqui tem vaso de guerra aqui. Só quem vai permanecer até o arrebatamento. Dereme ovaçando de Soremagaia. Olha para mim que eu tenho um pouquinho mais, só um pouquinho. Não é novidade que o Salmo 91 é usado como amuleto. Só que a chave e o segredo para desfrutar das bênçãos do Salmo 91 não está em deixar a Bíblia aberta na estante, aberta no Salmo 91. O segredo não está em citá-lo antes de dormir e nem acordar, porque Salmo 91 não é rezar. Tem gente que olhou para mim com o olhar regalado. Salmo 91 não é reza. Não é porque você vai citar o Salmo 91. Não. Citei o Salmo 91, tá tudo bem, não. E qual é, irmão? Diego, o critério para desfrutar das bênçãos do Salmo 91. Primeiro versículo. Só desfruta das bênçãos do Salmo 91 aquele que habita, aquele que permanece, aquele que mora, aquele que continua. Só que aqui para nós, permanecer, irmão, não é mamão com açúcar não, viu? Permanecer é para quem é casca grossa, crente de joelho. Eita, crente de consagração, de EBD, de doutrina, vem comigo. Segredo está naquele que permanece. Porque para aquele que habita, descansa debaixo da sombra do Onipotente. Irmão, essa palavra aqui é para quem habita, mas quem não habita vai ficar com desejo hoje. Para aquele que habita, Deus tem descanso para dar. Direi do Senhor. Eu vou continuar, mas eu me lembro que minha mãe todo dia me obrigava a citar o Salmo 91. Você vai aprender de cor, que ela orava, né? Salmo 91. Eu aprendi Salmo 91 de cor. Vem comigo. Direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Willy e Carol, meus amigos. Para aqueles que decidiram habitar e permanecer em Cristo, Deus tem proteção para dar. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmão, eu não sei se vale um glória, mas para quem decidiu habitar, Deus tem livramento para dar. Tem gente querendo colocar condição, mas quem coloca a condição é Ele. Aqui é para quem permanece. Deus tem livramento para dar. Olha o que ele continua dizendo. O salmista: não temas, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Agora vocês gostam dessa parte, né? 1000, é profético, vai. Cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. O diabo preparou tudo para eu pregar essa mensagem, mas eu vou pregar. Mas tu não será atingido. Enquanto cai 1000 de um lado, Isabelle, meu amor, 10.000 da direita. Quem decidiu permanecer, Deus sustenta de pé. Eu vou entregar o decreto.
Deus não nos livra da guerra, Ele nos dá livramento no meio da guerra. Ei, Jeová, Deus não nos livra da guerra, Ele nos dá livramento no meio da guerra. Deus não nos livra do deserto, Ele prepara a mesa de providência para crente que decidiu permanecer no deserto. Tirou da onde isso, jovem pregador? Da cabeça? Não. Mateus capítulo 4, olha o que é a pérola do texto, olha o que o texto diz: e o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Só que no final, o mesmo Espírito que conduziu foi o mesmo que preparou a mesa. Ai, levante a mão, levante a mão. Deus até nos deixa entrar na fornalha, mas Ele nos livra no meio da fornalha. Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não vai dobrar não, vai tocar o pandeiro, vai tocar a buzina, a pressão vai vir. Se não dobrar, é fornalha de fogo. Deixa, irmão, aquecer fornalha 7 vezes, ameaçar cortar a cabeça, jogar na prisão. Quando jogar 3, vai olhar e dizer: jogamos 3, mas eu estou vendo 4, mas eu estou vendo 4, mas... Deus até nos permite entrar em becos sem saída, como Ele levou o povo para Pirraiote, lá em Êxodo, caminho sem saída. Para quê? Porque lá diante do Mar Vermelho, Ele é o mesmo que tem o poder de abrir o mar e fazer o seu povo passar em caminhos a pés enxutos. Só que o mesmo mar que abriu para salvar, vai fechar para matar Faraó. Vai belece como a naraia e vinuvia gaia. Irmão, versículo de número 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a sua habitação. Habitação, nenhum mal te sucederá. Irmã Dinheiro já disse aqui: e nem praga alguma chegará à tua tenda. Tem gente que acha que isso é misticismo, tem gente que acha que isso é brincadeira, mas eu sei muito bem e tenho propriedade do que eu estou falando. Enquanto alguém tirou a madrugada para ir na Mata Virgem, para ir na encruzilhada, para ir na cachoeira, para destruir a vida de alguém, para fechar a igreja, para acabar com o evangelismo, para acabar com os casamentos, com as famílias, com as missões, Deus vai tomar na mão de suas guerreiras. Deus vai tomar na mão de suas guerreiras aqui. Cadê as guerreiras? Cadê as guerreiras alistadas para desfazer esse negócio? Hoje não fica de pé. Hoje a galinha morre à toa, o bode morre à toa, vai bater tambor à toa, porque estamos debaixo de Números 23 contra Jacó. Não vale encantamento, não vale encantamento, e não há maldição. Xatá, 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 xatá. Vai cair cavalo e cavaleiro, a vitória é na igreja. Você tem 1 minuto de glória para Ele. Não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter contenda, não vai ter escândalo. Hoje o varão guerreiro, nosso Senhor Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, está com a sua espada apontada para o inimigo. Vem Senaqueribe, vem Senaqueribe, vem. O anzol vai ficar no teu nariz. Versículo 11:
Estou descansando assim porque minha voz está muito debilitada. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Eu gosto do detalhe do texto. Para que te guardem em todos. Gostei da irmanete, do glória dela. Em todos os teus caminhos. Ô irmão. Não é em um. Não é em dois. Não é em três. Oh meu Deus do céu. É em todos os teus. Sabe por quê? Porque o inimigo não sossega. Ele tenta em um. Mas aí ele viu que você permaneceu. Aí ele tentou tocar na tua mente. Mas você continuou crente. Aí ele foi pro teu casamento. Mas você não é tolo, é sábio, é que edifica a casa. O inimigo foi envergonhado mais uma vez. Aí ele foi para os teus filhos. Não conseguiu tocar na tua herança. Por quê? Porque você permaneceu firme em Cristo Jesus. Aí ele foi no teu trabalho, levantou uma tribulada lá. Só que Deus é fiel e te deu coragem e autoridade para permanecer. Aí ele te atacou espiritualmente, não foi? Quem já sofreu guerra espiritual aqui? Quem já sofreu guerra? Quem? Irmão, isso aqui não é para superficial. É para quem é profundo. Quem já sofreu ataque espiritual? Só que quando o diabo e seus adeptos decidiram te atacar, eles não contaram que Deus já tinha antecipado os anjos para fazer a sua segurança. Oh meu Deus do céu. Enquanto o inimigo está tentando em todos os teus caminhos, já tinha uma palavra liberada para a tua vida. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, ela será condenada. Levante as duas, porque uma é pouca. Levante, vai pegando a palavra aí. Por 7 caminhos ele veio, e por 7 ele vai voltar. Hoje o diabo vai errar o endereço da tua casa, do teu ministério, da tua vida, porque Deus vai cumprimentar os vasos. Deus vai cumprimentar os vasos. Ele chegou primeiro. Terras. Vai. Levante a mão para adorar. Tá achando que isso é emoção, meu filho? Isso é poder de Deus. Xatá. A macumbeira vai se converter. A fofoqueira vai parar de inventar mentira com teu nome e vai começar a pregar o evangelho. E Jeová, hoje a tua casa está invisível. Eita, isso aqui é a Assembleia de Deus, irmão. Aqui os vasos só não tem liberdade para dar lugar à carne. Mas se for do Espírito, tu tá livre, meu filho. Porque o laço quebrou. O laço quebrou. Quem é preso é quem é escravo da droga, da cachaça, do adultério. Aqui os vasos é livre. Entra, canta, marcha. Entre, cante, marche. Entre, cante, marche. Entre, cante.
cante, marche, entre, cante, marche, entre, cante, marche, entre. Deus vai tomar os vasos em uma dança diferente. Em uma dança de Xaderemara Cantonanácia. Se assusta não, Deus vai levantar mais jovens ainda para derrubar gigante afrontoso que está se levantando contra a igreja. Davi é pequeno, mas tem 5 pedras. Cadê? Trouxe a pedra, trouxe a pedra, trouxe. Para a gente terminar, Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás do leão e áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente. Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e toda a força do mal. Irmão, cá pra nós, isso aqui é pra quem de vigília, escandaliza não. Deus vai calçar vaso aqui hoje com sapato de fogo. Vai morrer cobra, vai morrer falso leão, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Hoje é dia de jogar cobra no fogo. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei. Olha o livramento. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu Jesus. Está pedindo um relacionamento. Tem um monte de gente enganada com o momento. Tem gente que não entende que melhor que profetizar é ter relacionamento com o Espírito Santo, que concede o dom de profecia. Melhor que realizar milagres é ter intimidade com Deus, que dá poder para realizar milagre. Se demônio se levantar aqui hoje, irmão, vai cair em nome de Jesus. Mas melhor que expulsar demônio é ter relacionamento com Deus, que dá autoridade para expulsar demônios. E ele termina: porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Isso aqui está falando de diálogo. Você conversa com todo mundo, mas não conversa com Deus. Conversa com Ele. Jesus está convidando você hoje para um particular. E eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha. Eu amo como ele termina. Porque pastor Daí, ele tem N assuntos para terminar. Só que ele termina falando de salvação. Eu acho isso aqui lindo, sabe por quê? Porque maior que a promessa da proteção, do livramento, da bênção, da exaltação, é a promessa da salvação. Já percebeu? Tem gente que recebe a promessa e se perde na promessa. Só que o salmista está mostrando que o final de tudo, a salvação é garantida. Só que olhe para cá, não é fácil não, ó. Vai ter laço, vai ter armadilha, vai ter seta, vai ter peste, vai ter víbora, vai ter leão, vai ter ataque de um lado, caindo 1000 de um outro. Só que assim como tão certa é a luta, tão certa também será a vitória. Porque quando as batalhas são uma certeza, a vitória deixa de ser dúvida e passa a ser garantia para quem permanece. E a garantia do Salmo 91, para quem permanecer até o fim, eu posso ir até mais longe, da Bíblia, para quem permanecer até o fim, a garantia
é salvação. Agora, para a gente terminar de verdade, eu termino a minha participação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Olha o que Paulo diz: consolai uns aos outros com esta palavra. Qual é a palavra que eu estou esperando do apóstolo Paulo? Vem, filho, vou te dar um abraço. Você vai vencer. Você vai romper. Você vai conquistar. Qual é a palavra de conforto para muita gente? É o conforto do carro, da casa, do Promax, não é verdade? Do dinheiro na conta. Só que Paulo revela: consolai uns aos outros com essa palavra. Que palavra? Versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Olha lá a palavra. E os que tiverem mortos ressuscitarão primeiro. Essa é a palavra de consolo para a igreja que permanece. E quem estiver vivo será arrebatado. Arrebatado. Quem habita não habita por causa de dinheiro. Quem habita não habita por causa de conquista. Quem permanece não permanece por motivações terrenas. Quem permanece, permanece porque conheceu o dono da morada. E se o que te motiva aqui é o dono da morada, se ponha sobre os vossos pés em nome de Jesus. Fique de pé.